Como podem perceber, quem quiser filosofar sobre fé não vai poder ler esse texto, né? Que, aliás, é um texto que não acredito que deva ter sido lido poucas vezes dentro de uma igreja como essa. Mas nós temos aqui um padrão estabelecido pelo Cristo que se fez Jesus, que deixa aqui a marca na história de dois anúncios. O primeiro anúncio dele de juízo contra a qualquer tipo de religião, entenda, contra qualquer tipo de religião, ele se pronuncia em juízo. E eu vou explicar por quê. Segundo, ao mesmo tempo também expressa isso, uma fidelidade profunda, inigualável sobre a fé. Do que, na verdade, qualquer um de nós aqui deveria ser para Deus e para a sua Escritura. Então são duas marcas que estão aqui, no que ele revelou ser para o sistema da época, que serve de modelo aqui. Agora, para nós, do que seria ministério ou atuação de fé. Que obviamente alguns de vocês estão muito longe disso, e eu sei. Mas em compensação é importante você refletir. Que quebra completamente aquela ideia e aquele pensamento pacificador sobre Deus. Não havia ali religião da paz, do que estava nele, mas a defesa disso, do direito de Deus ser Deus. E isso entre os homens. Bem, esse pronunciamento de anúncio de juízo cai sobre qualquer tipo de religião ou sistema filosófico de religião. Exemplo, de que religião falamos aqui? Daquela cuja sede do conteúdo de fé é o desejo humano, é o sentimento humano, sua autoafirmação, a extrema necessidade, até mesmo a personalidade. Que isso aqui é um fenômeno panteísta, que quer dizer, quando o homem fala de Deus com base em si mesmo, ou nas suas próprias razões. Por isso é um fenômeno panteísta. É você que está falando isso. Não é Deus que está falando por você. Porque para Deus falar isso por você, você tem que provar. Que é Ele mesmo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Um outro ponto que Jesus pronuncia anúncio de juízo e estava em Israel, é quando a religião também se mostra intelectual, teórica, formal porque é educacional, até mesmo aquela religião ligada ao meio ambiente. Não só aquela questão de razões sociais, cívicas, como também aquela de estar ligado ao meio ambiente, à energia cósmica dos fatores da criação. Isso aqui é naturalismo. Naturalismo que está emoldurado na institucionalidade. Hoje, exemplo, Deus é uma espontaneidade. Não, Deus não é uma espontaneidade. Ele não habita nas coisas. Ele não reside nas coisas. Ele está apartado delas porque ele é independente, porque não precisa delas. Deus não é naturalista, por mais que ele tenha criado as coisas. E muito mais também espontâneo, porque quando o filho dele esteve aqui, deixou regras, princípios para serem obedecidos por você. Que quer dizer que Deus não pode estar em qualquer um e agir de qualquer forma, como algumas instituições estão defendendo agora. Então veja só você, quando falam sobre fé, em algum momento são panteístas, em outros são naturalistas. E nenhuma das coisas aqui são aceitas por Jesus, são veemente condenadas por ele, porque quando ele expressa fidelidade a Deus e a sua Escritura, ele faz debaixo de uma ciência. Essa ciência que ele se utiliza para anunciar os feitos de Deus confronta a perspectiva religiosa da época que estava lá, que era tanto judaica como também helenista. Para alguns mais entendidos aqui, greco-romana. Então nós temos que enxergar isso, identificar isso. A atuação do Filho de Deus no cenário humano e essas repercussões, porque essas repercussões que nós vamos tratar hoje aqui, elas podem estar dentro de você. Você pode ser uma perspectiva hoje, não de acolhimento
por parte de Cristo, mas de confronto por parte dele, porque ele pode estar pronunciando juízo sobre aquilo que você vive na fé e você não está sabendo, pô. E como vocês veem a gente trabalhar aqui constantemente fé, fica muito natural, perceptível a reação das pessoas na medida em que nós vamos desdobrando os acontecimentos de Cristo, legítimos, porque estas reações, essas perplexidades, elas surgem disso, de que na medida em que nós somos profundos para falar de Jesus, nós estamos sendo extremistas, radicais, forçando a barra com você, querendo exatamente sermos, ou tratarmos fé a grosso modo. Opa, pera lá. Nós estamos se utilizando do quê? Da ciência, que Deus revelou de si mesmo, que determina e prescreve a fé que o homem precisa incorporar. Então agora o nosso trabalho se dedica inteiramente a isso. E eu venho falando constantemente aqui a vocês. De que fé falamos? Dessa que se dedica a estudar os atos individuais desse único Deus. Quando ele se personifica para cumprir um propósito dele, individual e separado dos homens, sem qualquer interferência filosófica. É dessa ciência que falamos aqui. É dessa fé que tratamos aqui. Fora dela, aqui para nós, nada tem utilidade. Religião que caminha separado da autorrevelação de Deus tem que ser condenada por você. Qualquer tipo de religião que caminha separado dos atos individuais desse Deus precisa ser condenado por você. Porque se não for condenado por você, você é outro vagabundo, outro sem vergonha, mais um descarado que o sistema está controlando e usando para tornar esse mundo uma coisa pior. Você é biotipo, traz a mesma natureza, o mesmo padrão desses homens que Jesus confrontou. Que não se trata de um duro discurso, mas de um juízo pronunciado. Duro discurso quem faz é teu pai e a tua mãe. Deus quando desce e fala é outra coisa. Qualquer tipo de religião que tenha por sede matriz a razão do homem precisa ser condenado por você e por mim. Porque é fraude. Porque quando falamos de Deus, não falamos empenhados no homem, ou entender o que o homem precisa. Quando falamos sobre Deus, falamos da sua revelação. Então você escolhe o que você quer aí, para a gente começar a discutir sobre isso. Porque enquanto você estiver voltado para você, para o homem, para a sociedade, para a história, para aquilo que as pessoas precisam e necessitam, opinam, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É que nem quando a gente vai tratar o movimento Igreja Sem Política. Não adianta, enquanto você não entender o que é evangelho, você não vai conseguir separar evangelho de política. Se você não entender o que é evangelho, você não vai entender também o que é religião. Porque são duas coisas opostas e diferentes, porque os sistemas são diferentes. Bom, aí no cenário do Cristo que está acima de você e de mim, tem 3 disposições religiosas aí no cenário messiânico de Jesus que eu vou recitar aqui, porque eu vou tratar cada um. A primeira disposição que havia entre lá os oficiais políticos e religiosos em Israel é a intelectualidade e o racionalismo. Isso estava na ascensão. Tanto que você vai ver cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, denunciando isso dentro da igreja, porque isso era uma coisa... Era o momento, né, da organização do iluminismo naquela época. Até 4 séculos antes do Cristo se encarnar, já se identifica essas células intelectuais e racionalistas já interferindo na educação religiosa de Israel, já mudando os estatutos e os princípios também da fé desse povo. Então o intelectualismo e o racionalismo eram presentes ali.
inclusive também organizado a impedir Jesus no seu ministério messiânico. Esse é o primeiro ponto. A segunda disposição que Jesus combate aí é o formalismo. A religião do corpo, a religião da estética, a ênfase da aparência. E a terceira disposição que Jesus também confronta no seu cenário messiânico, também é a ritualidade, o cerimonialismo, a ênfase ao sacrifício religioso, as nomeações, venerações e cultos, que também estavam ali como fórmulas de autoafirmação entre esses homens que confrontavam o Senhor, como todo dentro do sistema ali. Essas três disposições religiosas que eu estou citando aqui, a intelectualidade, o formalismo e o cerimonialismo, para ser mais objetivo agora, todas as religiões, elas são formalmente semelhantes a isso e recorrem também a esses mesmos instrumentos de falsidade. O que Jesus confrontou naquele dia do que estava entre aqueles homens e no sistema político e religioso que eles representavam, se você fizer os levantamentos dos elementos e os instrumentos de valores que estavam lá, entre eles você vê que toda religião carrega consigo até o dia de hoje, e esse cenário se repete. A ênfase no intelectualismo, na estética e no ritualismo. São três elementos importantes que a religião precisa para dizer: Deus está aqui, Deus está entre nós. Ok? Fui claro? Agora a gente tem que fazer um contraste disso, porque o Senhor se mostrou tão dedicado a responder com estas iniciativas religiosas ou disposições religiosas, porque a preocupação dele era única: restaurar o sistema da fé. Que eu não posso chamar de revolução, porque não se trata do homem, se trata do verbo de Deus encarnado. Ele não veio para uma revolução religiosa, pelo contrário, ele veio ratificar o que já estava no estatuto, na lei e nos mandamentos, que Israel se apostatou, como também os demais depois deles. Ele veio destacar onde está a pedra fundamental, que essa igreja, a igreja de Cristo, seria construída e edificada. E deixar claro uma coisa: o que é de Deus e o que é dos homens. A ciência que vem de Deus e a ciência que vem da razão, porque as duas coisas são diferentes e estão opostas. Quando falamos de Deus, nós não pedimos do homem emprestado conselho. Quando falamos de Deus, falamos com base naquilo que Ele falou de si mesmo. Então, se nesse exato momento nossas convicções e princípios de fé estiverem baseadas e apoiadas no culto da vontade, né? Ou até mesmo numa autoafirmação. No culto da vontade, porque é tudo como eu quero, ou como eles querem. Na autoafirmação, pelo fato de eu crer e acreditar, Deus vai fazer mesmo assim. Não é pelo fato de você crer ou acreditar que Deus vai fazer. Você tem que perguntar se Ele quer fazer. E o outro detalhe: não é como você quer, nem como eu quero, mas como Ele revelou. Então Jesus, ele dá uma resposta direta a essas autoridades, porque o propósito dele realmente era deixar registrado a igreja o que ele veio fazer aqui: nos dar o evangelho da vida dele e a verdadeira fé, que essa igreja precisa incorporar e assumir para se salvar. Essa igreja me refiro a você, tá? Amém? Não está claro isso? Agora, fora dessa ideia de que Jesus estivesse ali disputando política e poder, tá? Ele estava lá para estabelecer e introduzir, né, a existência dessa igreja concreta e fiel, porque ela não poderia ser edificada e construída enquanto ele não desse à igreja o evangelho do triunfo redentivo. Então eu queria começar
a tratar a primeira resposta que Jesus deu a esses fraudulentos, que se trata da questão da intelectualidade. Vocês tomem muito cuidado, porque intelectualismo, ele impõe inteligência e uso de linguagem. Só que inteligência e linguagem para nós não é conteúdo de fé. Inteligência e falar bem, para nós não é conteúdo de fé. Se você se encanta com gente inteligente, que fala bem, que tem conhecimento geral, porque filosofia, até mesmo intelectualismo, racionalismo, isso é conceito generalizado. Sobre tudo, são conceitos generalizados. Nós procuramos uma unidade sobre fé. E quem nos dará ela? Eu não quero saber opiniões, eu quero saber da unidade, da raiz que determina a fé. É isso que nós estamos em busca aqui. Então a primeira resposta que Jesus dá a esses homens é isso: que toda a verdade atribuída a Deus, o próprio Deus se posiciona a ser a origem disso, o princípio disso, a fonte disso, o fundamento disso. O que nós viemos a falar dele vai ter que ser dito por ele. Fora isso, é humano.